Olá a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou Márcio Santos, estou aqui com a Aline Moura, minha sócia, e com o Sérgio Lucchesi, social media da M2. E desculpem o pleonasmo, mas hoje nasce uma estreia. Estamos falando do podcast Sem Juízo, uma iniciativa da M2 Comunicação Jurídica que marca seus 10 anos de atuação e acontece no mês da advocacia. O podcast tem como objetivo trazer de forma leve e descontraída temas da advocacia, da comunicação, do direito. E para isso, nós traremos convidados que poderão trazer da sua expertise, trocar ideias, trazer dicas e outras informações. Obrigada, Márcio. Eu acho que a gente está aqui hoje muito feliz para começar com o pé direito. A gente queria nosso convidado mais do que especial. É o Marco Antônio Araújo Júnior, advogado. Eu vou ter que ler aqui, porque o currículo é grande, mas eu vou ser bem breve. Advogado, professor, presidente da Comissão de Direito do Turismo, Mídias e Entretenimento do Conselho Federal da UAB. Tô certa? É isso. Fundador do meu curso, né? Um parceiro nosso de longa data, né? É um prazer ter você aqui hoje, Marco. O Marco é um dos nomes que acompanha, né? O marketing, a regulamentação, esse tema pujante na advocacia. A gente está muito feliz de estar aqui com você. E a gente quer falar sobre essas tendências, o que está por vir na regulamentação do marketing jurídico, né? O que a gente pode esperar, o que mudou. Primeiro, seja bem-vindo, Marco. Obrigado, Márcio, obrigado, Aline, obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, parabenizar a M2 por essa iniciativa. Falar de comunicação é muito importante, né? Porque a comunicação faz parte da vida do ser humano. E comunicação jurídica é fundamental para quem é um profissional da área jurídica. É uma das principais habilidades, né? Eu acho que se a gente fosse falar de soft skill, fundamental para quem advoga, é ter uma comunicação fluida. Essa comunicação fluida se dá desde a forma como escreve, né, até a forma como fala, como faz uma sustentação oral, e até aquela comunicação que a gente considera não verbal, né, a forma como se comporta numa audiência, numa reunião. Então, vocês são líderes nisso, eu fico muito feliz de estar estreando aqui esse programa, espero que possa ajudar, é sempre um prazer estar falando com vocês. Antes da gente mergulhar nesse tema, como a M2 está fazendo aí 10 anos de história, a gente queria propor uma pausa para olhar para sua trajetória como profissional, como advogado, e a partir disso propor o nosso primeiro quadro aqui, que é nos últimos 10 anos. Então eu queria saber, nesses últimos 10 anos e também na sua trajetória como um todo, quais foram os marcos mais importantes, os aprendizados, como a sua trajetória se constituiu nos últimos 10 anos? Legal, Sérgio. Eu acho que a vida é feita de aprendizado, né? Aquilo que deu errado ontem, você precisa entender por que deu errado e transformar aquilo ao invés de ser um obstáculo, transformar aquilo numa mola propulsora para dar certo no futuro. E isso é na vida de qualquer pessoa. Então, quem está começando agora na carreira tem a impressão de que as coisas vão sempre dar certo, de que tudo vai acontecer. E não é assim que funciona. A gente vai ter muitos nãos, a gente vai ter muitas coisas que não vão funcionar, e a gente vai ter que parar e pensar como que eu vou encarar isso. Se eu pudesse resumir os meus 10 últimos anos de vida, eu vou te dizer o seguinte, estou aprendendo a cada experiência, né? Coisas que eu havia planejado lá atrás e que não consegui desenvolver, e que quando fui desenvolver percebi que não eram tão importantes. E coisas que eu não tinha imaginado aconteceram. Então, um desafio interessante é você ter um propósito. Quando você tem um propósito, né, e sabe o caminho, sabe onde você quer chegar, muitas vezes o caminho não vai ser exatamente aquilo que você imagina. Você vai ter que dar uma voltinha, às vezes você tem que pegar um atalho e voltar, às vezes o caminho é maior, é mais longo, é mais difícil, mas você tem que estar mirando no seu propósito. Nos últimos 10 anos, eu acho que a minha advocacia fortaleceu, também fortaleceu minha posição enquanto uma pessoa que trabalha para a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acho que esse trabalho voluntário para a OAB, porque ele é voluntário, gratuito, não tem nenhum tipo de pagamento, é um trabalho que a mim me agrada muito. A advocacia me deu muito, então devolver para a advocacia também é muito importante. E como educador, desde o começo da minha carreira, eu sou educador, enfim, com 4 meses de formado, eu comecei a dar aula, então
Nossa. Já era uma coisa que eu queria desde muito cedo, desde muito jovem. Então, como educador, eu também fui me encontrando. O importante é que você tenha um propósito. Eu acho que quando eu estou na dúvida do que fazer, eu olho para o meu propósito, né? Quando eu digo eu olho, porque eu visualizo ele mesmo, está escrito. Então eu olho, leio ali a frase que é o meu propósito e ali eu falo, é nesse lugar que eu vou chegar. Então tá tudo bem se eu passar por uma dificuldade, porque eu sei que vale a pena. Isso para mim é uma forma de encarar a vida e transformar os nãos em sims, os obstáculos em molas propulsoras, transformar aquilo que a gente pode imaginar que alguém quer o teu mal, naquilo que você imagina que essa pessoa não está preparada para aquele projeto naquele instante. Isso para mim é o que faz valer a pena. Pode dividir com a gente qual é essa frase? Na verdade, esse propósito é um propósito que ele é muito dinâmico, né? Então, quando eu desenhei um propósito na minha vida, ele foi mudando. E a finalidade é assim, ser um bom profissional naquilo que eu me proponho a fazer, levando em consideração que as pessoas têm habilidades diferentes, ouvir mais do que falar, que é uma coisa difícil. A gente está muito disposto a falar mais do que ouvir, né? Entender que o trajeto é mais importante que o destino, né? O caminho é mais importante do que onde eu vou chegar, até porque eu não sei o que vai acontecer com a minha vida amanhã. Então, esse trajeto que eu estou desenvolvendo é mais importante, e atuar com ética. E quando eu digo atuar com ética, é atuar com as pessoas do jeito que eu gostaria que elas atuassem comigo. Esse é um conjunto de coisas que eu transformei num propósito, que eu olho para aquilo sempre e falo, é esse caminho que eu quero seguir. É como se uma empresa tivesse a missão, a visão e os valores. Nós, enquanto seres humanos, também temos missão, visão e valores. E aí eu fico retomando esse conjunto de coisas, esse conjunto de verbos aí que compõe meu propósito. Perfeito. Bacana, Marco. Marco, vamos falar de um fato relevante, que saiu recentemente na imprensa, que o TED de São Paulo, o Tribunal de Ética e Disciplina de São Paulo, tratou que o advogado tem ali o caráter somente informativo para atuar nas suas redes sociais, para fazer esse tipo de publicidade, né? Como que você vê essa diretriz? Na verdade, Márcio, o que o TED responde ali é uma consulta, e é uma consulta olhando para a normativa que a gente tem hoje relacionada à publicidade profissional. O que é importante que o advogado enxergue? E eu costumo, quando vejo notícias assim, costumo ir para os comentários, né, para ver como que a advocacia reage a isso. Tá. É importante que o advogado entenda que a nossa publicidade profissional da advocacia no Brasil, ela foi pautada no modelo europeu, que é um modelo um pouco mais conservador e que diz que o advogado pode se apresentar na modalidade de publicidade, né? Então, observe que ele não usa muito a expressão de merchandising, né, porque a advocacia não é uma atividade mercantil. Essa expressão ela tende a mudar com o tempo, porque ela é uma expressão que vem lá do direito comercial, né? E quando se fala que a advocacia não é uma atividade mercantil, é que a gente não quer que o advogado considere a advocacia como a venda de um produto. E quer que a gente considere a advocacia como a venda de um serviço, que é o que o advogado faz. Qual a diferença entre uma coisa e outra? O produto, a experiência está nele, se esgota nele. Então, um produto eu comparo o produto A com o produto B e vejo o preço, por exemplo. É um diferencial. Um serviço não. Um serviço, a diferença está na experiência. E o advogado precisa oferecer para o cliente dele uma experiência. Quando a gente entende isso, entende que essa publicidade é uma publicidade muito mais europeia do que americana, e a publicidade americana é aquela que expõe o advogado, que permite que o advogado faça um outdoor, que permite que o advogado participe ativamente, a ideia de ter uma publicidade mais informativa é para dar paridade de armas para os advogados. Ao contrário do que muitos pensam. Muitos pensam que assim, a OAB está sendo restritiva. A OAB está impedindo que o advogado divulgue. Não é verdade. Na verdade, a ideia de uma legislação, pelo menos balize a publicidade, é para dar paridade de armas. Por quê? Porque quem entra na advocacia agora não tem condições de fazer grandes investimentos em publicidade. Quem está na advocacia há pouco tempo não tem capital para investir fortemente em publicidade. Então, se não tiver uma regra que equilibre isso, os grandes, aqueles que já estão atuando há muito tempo, aqueles que já ganharam muito dinheiro na advocacia, vão ter melhores condições. Vão ter condições de contratar os melhores espaços, vão ter condições de aparecer de uma maneira diferenciada, vão ter condições de apresentar resultados que jovens advogados não conseguem representar ainda, porque ainda não os têm. E está tudo bem não os ter, porque a gente começa sem resultados.
né? E isso funciona na advocacia, na medicina, em qualquer área. Então, você não vai contar grandes casos sendo um médico recente. Você não vai contar grandes casos sendo um psicólogo recente. Não vai contar grandes casos sendo um advogado novo, né? Então, a dinâmica da publicidade ser informativa é para isso. É para que o cliente procure o advogado e não o contrário. O advogado procure o cliente. Então, o advogado deve se expor de maneira sóbria, de maneira discreta, a mostrar o seguinte: eu sou um profissional, sou da área tal, trabalho com tais coisas, essa é a minha rede social, esse é o meu contato, você pode me achar aqui, esses são os meus títulos, tudo isso pode ser dito, né? E aí é importante que esse posicionamento traga uma autoridade do advogado. E essa autoridade não é uma autoridade na era da pós-verdade, né? Na era onde a inteligência artificial domina, na era onde as pessoas não querem ler a notícia completa, basta a manchete. Essa autoridade precisa ser verdadeira, autêntica, genuína. E como você constrói a autoridade? Com conhecimento. Não tem outro caminho senão conhecimento. Então você precisa ser, de fato, bom naquilo que você se propõe a fazer. Se você é um advogado de direito de família, tem que ser muito bom. Se você é um advogado de direito empresarial, tem que ser o advogado de direito empresarial. Você tem que ser bom a ponto de você ser reconhecido pela sua autoridade. Eu sempre digo isso quando falo de marketing jurídico para jovens advogados, que a rede social permite que você seja muito conhecido. Mas o ponto é, o que você quer ser? Conhecido ou reconhecido? Há uma diferença entre as duas coisas. Conhecido é muito fácil. Você vai para a rede social, se você fizer uma bobagem, você se torna conhecido rapidamente. Mas a que preço? Ser reconhecido é muito diferente. E há estudos históricos com relação à rede social que mostram o seguinte: o sujeito que pratica um crime, que muitas vezes é hediondo, que muitas vezes é um crime horrível, esse sujeito, no dia seguinte à prática do crime, ele tem um crescimento de 40%, 50%, 60%, às vezes 100% do número de seguidores. Por quê? Porque as pessoas gostam dele? Não. Porque as pessoas estão curiosas para saber quem é aquele criminoso. As pessoas estão curiosas para saber por que aquele sujeito fez aquela maluquice, né? Então, isso é ser conhecido. Não é isso que o advogado tem que buscar. O advogado tem que buscar ser reconhecido. E para isso, tem que ter autoridade. E para isso, tem que estudar sobre o assunto. Tem que mergulhar no assunto. E essa dinâmica é genuína. Esse crescimento é orgânico. Tudo aquilo que não for crescimento orgânico, algum dia vai dar errado, algum dia pode dar problema. Sim. Mas esse posicionamento do Tribunal de Ética da OAB gerou um alvoroço, né? Porque o advogado falou, não, então não vou postar agora nas redes, eu ia postar um caso meu, eu tenho uma entrevista marcada, cancela. A gente, como agência de comunicação e que atende os clientes e que está acompanhando tudo isso, sentiu um pouco, assim, na pele o desespero do advogado de temer, infringir algum tipo de princípio. Mas a gente estava até conversando antes, e você falou muito bem, que eu acho que o caminho é a informação, né? É prestar um serviço de alguma forma, falando com a imprensa, ou até levando para as redes de uma forma generalista, meio que explicando, né, para o público sobre o direito de família, o direito empresarial, seja o que for. Esse é o caminho, né? Eu vejo que você tem muito essa linha de que o caminho é o conhecimento e a informação, também para fazer marketing. Sim, e aí tá ligado com a autoridade, né, Aline? Porque você imagina, se o princípio da publicidade é que ela é informativa, significa que eu preciso dar informação. Eu preciso prestar informação. Então, não há proibição do advogado da entrevista. Há proibição do advogado ter habitualidade em canais de mídia. Por quê? Porque fere paridade de armas. Então, dar uma entrevista habitualmente ou ter um quadro fixo num programa de televisão vai ferir a paridade de arma com quem não tem possibilidade de ter aquele quadro. Imagine se num programa eu tenho um quadro fixo, apareço todo dia lá respondendo dúvidas, falando sobre direito, as pessoas vão falar, eu quero contratar esse advogado, porque ele é famoso. E não é essa a ideia. A ideia é que o advogado vá para a mídia para dar informação e não seja habitual essa participação. Então, é permitida, sim, a entrevista em rádio, TV, jornal, veículos de mídia, desde que não tenha habitualidade. Desde que não responda consultas específicas. Então, eu não posso responder num programa de televisão, entra ao vivo alguém e fala, doutor, eu quero saber o seguinte, olha, meu marido não está pagando pensão, como que eu faço? Olha, a senhora tem que procurar aqui, faz isso, me procura no escritório. Isso não pode acontecer, isso é captação de clientela.
né? Agora, se a pessoa faz uma pergunta específica e o advogado tem a habilidade de transformar aquilo num tema genérico, aquilo se transforma em informação. Então, e alguém pode fazer uma pergunta específica, olha, com a morte do fulano de tal, os bens vão para quem? Vão para o filho, vão para a esposa, vão para o marido? O advogado não vai responder, fulano de tal morreu, não. Que coisa triste, gostava tanto. Não é disso. Não é esse o espaço do advogado. O advogado vai falar o seguinte, olha, se uma pessoa morrer, a ordem é primeiro os descendentes, depois os descendentes. Então vai explicar como funciona o direito sem entrar no detalhe daquela situação, né? E essa linha que divide uma coisa de outra é uma linha muito tênue. E o advogado precisa desse treinamento, precisa dessa informação para não cair no risco de praticar uma infração disciplinar. Como regra ali no advogado é alguém que gosta de falar. Sim. Como regra, né? Mesmo os tímidos gostam de se comunicar, né? E aí essa tentação da imprensa, ela é muito comum. A tentação de um microfone, a tentação de aparecer, de ser reconhecido rapidamente. E aí tem que ter um cuidado especial, porque se é uma entrevista, por exemplo, ao vivo, a imprensa, ela não quer saber a sua opinião sobre o caso genérico. Às vezes ela quer saber a sua opinião sobre o caso específico. Você tem que ter uma habilidade de falar sobre esse caso eu não posso te responder porque eu não tive acesso aos autos. Ou porque esse processo está sob sigilo. Daí a impossibilidade de levar um caso meu para discussão na mídia. Porque eu quebro o sigilo profissional, exponho uma questão do meu cliente, né? Além de tudo isso, eu firo a regra de não tratar de caso específico. Essa que é a questão que o advogado deve levar em consideração. Não é uma proibição simplesmente por existir uma proibição. É para impedir que haja uma quebra de sigilo, é para impedir a exposição do seu cliente. Muitas vezes o advogado acaba expondo situações suas para parecer que está atuando bem, né? A gente falava sobre isso, uma sustentação oral. Vou gravar minha sustentação oral e vou postar. A quem interessa essa sustentação oral do advogado? Né? Nós ganhamos com o Código de Processo Civil a possibilidade de gravar as audiências e gravar as sustentações orais. Para quê? Para que esses atos sejam utilizados como advogado, para o advogado, como meio de prova. Para que nós não sejamos, de alguma forma, manipulados ou não sejamos, de alguma forma, prejudicados por alguma coisa que tenha acontecido na audiência e que, pelo fato de não estar gravado, a gente não possa alegar num recurso. Essa é a finalidade. O fato é que isso está sendo utilizado de uma maneira a espetacularizar a audiência, espetacularizar a sustentação oral, né? Então o sujeito posta lá a sustentação oral, mostrando, olha como eu sou bom, olha como eu sou poderoso, olha como eu falei bonito na sustentação oral. Às vezes nem é tão bonito assim, Aline. Às vezes tem meia dúzia de coisa errada ali, mas tem sempre uma alguém vergonha. passa vergonha alheia às vezes. Mas por que está fazendo isso? Em busca de um like, em busca de uma curtida. E aí a minha pergunta é o seguinte, e aí eu falo com os advogados, né? Será que eu, na condição de paciente de um médico, me sentiria à vontade se o médico filmasse a minha consulta? Se o médico filmasse a minha cirurgia e me expusesse? Olha, hoje eu fiz uma cirurgia aqui, está lá o corpo aberto e é o meu corpo. Será que eu me sentiria à vontade com isso? Então, vamos transportar isso para a advocacia e pergunta, será que o seu cliente se sente à vontade? Né? E ainda que você não diga quem é o cliente vai saber quem é ele. Será que ele vai se sentir à vontade? Então, a dinâmica que você tem que pensar é, talvez não seja com isso que você passe a autoridade. Né? Talvez você possa, ao invés de fazer isso, gravar um vídeo e falar, gente, tive uma audiência muito interessante hoje, onde a gente tratou sobre um tema de prescrição. E prescrição funciona assim, o prazo é tal, assim, assim. Pronto. Você transformou tudo aquilo em informação, e essa informação vai servir para alguém, vai chegar para alguém. E se você usar bem isso, sem juridiquês, se você for direto ao ponto, se você citar exemplos, que você não traga o caso concreto, mas cite exemplos, alguém pode estar girando ali, né, no feed de alguma rede social e falar que interessante, esse advogado está falando de uma maneira acessível, não tratou de um exemplo, não expôs ninguém, eu vou seguir esse sujeito. E depois que passa de seguir, fala, eu vou contratar esse sujeito. Porque é assim que a gente faz com os serviços. É assim que a gente contrata um profissional, prestador de serviço, um prestador liberal, um serviço liberal, um médico, um dentista, um profissional qualquer, a gente olha e fala, que legal esse comportamento, interessante, eu vou contratar. Então, talvez o advogado precise entender que, com a normativa que a gente tem, é possível fazer marketing, é possível passar autoridade, sem que haja uma liberação absoluta. A liberação absoluta poderia colocar em caos
a prática da advocacia. Porque se você libera absolutamente, aí não tem limite. E aí quem pode mais, compra mais, né? Nos Estados Unidos é interessante, eu falava com um colega que está atuando lá, e nos Estados Unidos o advogado pode fazer outdoor, né? Então, quem teve a oportunidade de viajar ali já deve ter visto. Uma viagem que eu fiz de Miami a Orlando, uma via expressa, eu vi pelo menos uns 15 outdoors. E dos mais criativos possíveis. Tinha um numa área de serra, que o outdoor do sujeito era a frente de um carro. Ele cortou a frente de um carro, colou no outdoor, então estava lá a frente de um carro e ele do lado. Acidente de veículo, me procure, o telefone dele, né? A vontade que eu tinha era de parar para tirar foto, mas era uma via expressa. Se eu parasse, eu causaria um acidente e certamente ia ter que contratá-lo, né? Então ali tinha toda uma dinâmica para contratar aquele advogado. E aí eu olhava para aquilo e falava, mas qual a lógica disso? E aí um colega meu, que advoga nos Estados Unidos, tem inscrição em Nova York e outros estados lá, ele falava o seguinte: Marco, a contratação de outdoor aqui funciona o seguinte, qual que é o teu ramo? Sei lá, meu ramo é indústria alimentícia, custa X. Qual que é o teu ramo? Advocacia, 10X. Para advocacia, eles cobram 10 vezes mais, por quê? Porque eles sabem que os advogados vão pagar. O que significa isso? Significa que o poderio econômico posiciona melhor quando a gente não tem regras de equilíbrio. Então, quem tem mais dinheiro vai contratar um espaço num programa de televisão maior, num intervalo maior, num site mais poderoso. Então, essa dinâmica que precisa ser enxergada. Marco, outra frente de grande debate se fala muito da ostentação. Como você vê esse limite? O que é ostentação? Que pode ser algo incompreensível do ponto de vista de dizer, bom, eu não estou ostentando, né? Gostaria que você desenvolvesse um pouquinho sobre isso. Para falar disso, Márcio, prometo que eu vou ser rápido, mas só para contextualizar. A gente tem um código de ética de 2015, a gente tinha um provimento de 2000, provimento 94 de 2000 que tratava da ética profissional, da publicidade. Aí a gente tem um código de ética de 2015. Então você imagina, um provimento de 2000, onde a gente nem tinha uma internet do jeito que tem hoje. Talvez 2000, acho que a gente não tinha nem telefone celular do jeito que ele é hoje, né? 2000 a internet já existia, mas ela não existia da maneira que existe hoje. Uma internet de escada, caríssima. A gente tem um código de ética de 2015 que já passou ali 15 anos, e ele já vem um pouco mais moderno. Mas mesmo assim, regras de 2000 e 2015 estavam valendo para a gente na era da pandemia, onde a rede social passou a ser o principal canal de comunicação. Aí vem o provimento 2021, né? Que é o provimento que está em discussão hoje, porque a gente já entende que esse provimento pode estar desatualizado em alguns aspectos. O provimento de 2021 foi construído pré-pandemia, 2019, e durante a pandemia. Foi votado em 2020 e 2021. Ele foi votado, inclusive, em sessões remotas, né? Porque não podia se encontrar presencialmente. Então, o Conselho Federal votou esse provimento. E faço essa regressão para pensar o seguinte, que naquele momento a questão da ostentação estava, de alguma forma, incomodando quem estava julgando ali e quem estava criando essa normativa, não pelo advogado propriamente dito que estivesse ostentando. A minha visão, e acompanhando a votação, eu vi isso e tenho visto isso agora, e faço parte hoje, como conselheiro federal da OAB, do grupo de trabalho que visa rever o provimento 205 de 2021, então a gente está exatamente nesse momento da história da OAB mergulhado nesse assunto. Eu tenho a impressão que o que se pretendia ali na proibição da ostentação era muito menos o advogado que, com o fruto dos seus honorários profissionais, conquistavam um carro, comprava uma casa, fazia uma viagem internacional com a família, ou tomava um bom vinho. Era muito menos esta ostentação que se visava a proibir, né? Como está proibida no provimento 205, e muito mais aquela ostentação de alguém que não está falando do seu estilo de vida, não está falando da sua conquista profissional, mas está tentando induzir um jovem advogado, um advogado que ainda não conseguiu se posicionar, a contratar um serviço, contratar um curso para se tornar um milionário. E aí eu vou para os exemplos. Assim, eu penso que aquilo ali era mais para aquele advogado que estava falando o seguinte: olha,
ganhe R$1 milhão advogando no juizado especial civil em 6 meses. Tá? E esse exemplo, ele é interessante porque, assim, dificilmente alguém vai ganhar R$1 milhão advogando no juizado especial civil em 6 meses. Muito provavelmente quem vende o curso não ganhou isso. Talvez nem tenha atuado no juizado especial civil, mas vai ganhar R$1 milhão. Por quê? Porque vai vender muitos cursos. E por que vai vender muitos cursos? Porque tem muita gente querendo o atalho ao invés do caminho. Tem muita gente querendo o sucesso imediato ao invés da conquista ao longo do tempo. Dificilmente alguém vai ganhar R$1 milhão atuando em causas pequenas, a não ser que seja aquela causa que vai mudar a sua vida. E uma causa que vai mudar a vida nem sempre é uma causa que vem para um jovem advogado, né? Ela vai para um advogado às vezes mais experiente, e está tudo bem, porque o jovem advogado de hoje, daqui 5 anos, é o advogado mais experiente, daqui 10 anos é o advogado ainda mais experiente, daqui 15 anos ele deixou de ser jovem, né? Então ele vai estar com 15 anos de advocacia. E a gente também amadurece a ponto de receber causas mais interessantes, mais relevantes financeiramente. Então, essa ostentação que está no 205, no provimento, eu acho que é mais relacionada a isso. Eu não penso que a OAB quer que o advogado não mostre suas conquistas pessoais. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Porque a advocacia precisa ser uma profissão reconhecida também pelo sucesso profissional, e uma das formas de ter sucesso profissional é ter dinheiro. Então é importante que o advogado tenha uma vida boa e possa mostrar isso. Você me perguntava sobre o conceito de ostentação. É um conceito absolutamente subjetivo. Em 2021, ostentar é uma coisa, em 2025 é outra, em 2030 vai ser outra. E a ostentação às vezes está relacionada com um bem muito caro, mas outras vezes não está relacionada com um bem muito caro. E aí eu acabo brincando quando eu falo sobre isso. Hoje, se você fizer um churrasco e postar 3 peças de picanha e um cafezinho no final, você está ostentando. Está ostentando. Né? Pelo valor, está gastando. Então, essa dinâmica da ostentação precisa ser revista. E o grupo de trabalho enxerga isso, sabe dessa dor e sabe do incômodo que parte da advocacia tem. Por quê? Porque com uma proibição dessa, fica muito ruim você não poder postar um carro que você comprou, que nem todo mundo sabe se foi à vista ou se foi parcelado, pode estar parcelado a perder de vista, né? Postar uma viagem que você está fazendo, que pode ser numa executiva, porque você tinha pontos, postar um hotel que você tá, e aí aquilo pode falar, nossa, tem gente que não tem onde morar, você está num hotel 5 estrelas, isso pode parecer ostentação. Então o advogado de alguma forma está proibido de fazer isso, e do outro lado a gente tem advogado que está postando frota de jatinho, que está postando frota de veículos, que está postando escritório em prédios muito caros, né? Então, o que pode incomodar a advocacia é por que tem gente fazendo as coisas e tem gente que não pode fazer. De novo, se a regra existe para equilibrar, para dar paridade de armas, o problema não está em quem está cumprindo a regra, o problema está em quem está descumprindo. E aí o processo disciplinar é sigiloso, não é possível dizer que essas pessoas estão respondendo o processo, e dá uma sensação de impunidade. Ao longo do tempo, essas pessoas vão percebendo que não vale a pena, que o processo disciplinar vai acontecer, que as punições vão acontecer, que é possível sim alguém ser excluído dos quadros da OAB por sofrer várias punições seguidas, e aí a pessoa também muda o comportamento. Mas durante esse período tem a sensação de impunidade, e isso pode incomodar. Fato é que posso te adiantar que esse grupo de trabalho enxerga para a ostentação como um tema que precisa ser revisto, porque ele não ficou bem desenhado no provimento. Não é uma crítica de obra pronta, é uma crítica de evolução, e aí a gente está tentando desenhar como ficaria melhor essa questão da ostentação, se era necessária, se não era necessária. Inclusive, ouvir a advocacia. Temos feito isso em várias reuniões. O grupo tem se reunido com a jovem advocacia, com o Tribunal de Ética, com presidentes, e ouvindo mesmo a advocacia. Vamos passar pesquisa para ouvir a advocacia, para entender o que você acha. A ostentação deve ser proibida, deve ser permitida, pode ostentar, não pode ostentar, porque voltamos para o mesmo problema. Só vai conseguir ostentar quem tem. Sim. Então, é alguma coisa que pode, de alguma forma, desequilibrar uma situação. Então, a ostentação está sob análise. Você trouxe muito bem, assim, essa evolução e o quão rápido isso vem acontecendo, essa revisão, né? Teve a revisão, tinha 2000, depois demorou 15 anos para rever, e aí em 2021
teve, até por conta da pandemia e do que a gente viveu, uma nova necessidade, e agora em 2025 está se discutindo de novo, e isso pode ser que aconteça cada vez com menos intervalo, porque a gente vive uma revolução mesmo da comunicação e novas tendências, é tudo muito rápido, impossível acompanhar também, né? Mas eu queria saber de você, assim, qual que é essa perspectiva, como acompanhar isso e como tem sido, né? Você tá lá dentro discutindo, porque a gente tem o TikTok, a gente tem a TV, a gente tem os podcasts, a gente está aqui no podcast, né? E aí, o advogado pode fazer podcast? Ele pode ter, depende do número de seguidores que ele tem, ele não pode ter recorrência, e aí agora daqui a pouco surge uma nova ferramenta. Isso é tudo muito veloz, né? É um pouco como a advocacia, né? Que assim, a advocacia também tem que acompanhar a evolução da sociedade, sempre se atualizando, e isso não foge à regra. Mas queria ouvir um pouco de você sobre isso, né? Tem toda a razão. Isso é uma discussão que a gente tem tido nas reuniões do grupo de trabalho, que fala o seguinte: com quanto tempo esse provimento vai ser mudado? E talvez a gente tenha que trabalhar mais com princípios e menos com situações específicas, porque a gente não sabe qual vai ser a rede social de 2026. A gente não sabe qual vai ser a dinâmica. Com inteligência artificial, as questões começam a ganhar uma potência diferenciada. Você imagine, a gente já tem visto casos onde a pessoa posta um vídeo de alguém saindo do fórum e dizendo, olha, contratei o Dr. Marco Antônio, então é uma pessoa falando, contratei o Dr. Marco Antônio para essa causa aqui de direito digital e o Dr. Marco Antônio foi espetacular. Nós ganhamos a causa, ele conseguiu recuperar o meu Instagram, eu estou com o meu Instagram ativo novamente, e tudo inteligência artificial. Aquela pessoa não existe, aquele fórum não existe, aquela causa não existe e aquela rede social não existe, né? Tudo inteligência artificial. E aí o Tribunal de Ética vai olhar e falar, mas o Marco Antônio que está fazendo isso. Eu falo, gente, não foi eu quem fiz. Está numa rede social que não é minha. Tem isso ainda, né? Exato, não foi eu quem fiz. Alguém está falando do meu trabalho. E aí a gente precisa enxergar para isso como uma dinâmica da inteligência artificial. Porque isso, de fato, já está acontecendo. Então, a tua dúvida é, quanto tempo vai alterar a alteração? A gente pensa que talvez essas revisões do provimento, elas precisam ser, talvez, anuais. Para a gente enxergar se aquilo está de acordo ou não está de acordo. E também acontece isso com outras profissões, né? Eu advogo bastante na área de responsabilidade médica. E na área médica a gente teve uma evolução muito grande com relação à publicidade profissional. A gente teve uma publicidade absolutamente restritiva que impedia o médico de participar de qualquer tipo de publicidade. Era absolutamente limitadora. E agora a gente tem um provimento do Conselho Federal de Medicina, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que dá um passo no sentido de evoluir. Que permite, por exemplo, antes e depois, que não podia de maneira nenhuma. Hoje permite antes e depois com algumas regras específicas, que permite a participação do advogado em entrevistas, que permite a participação do advogado em podcast, do médico em entrevistas, do médico em podcast. Então, o que está acontecendo com o direito está acontecendo em outras profissões também. O mesmo risco que a gente tinha de, mas isso não está mercantilizando o direito ou a medicina? Não. A gente está olhando para o conceito de digital e de como a comunicação, e eu volto para o começo da nossa conversa, isso é comunicação. A gente não se comunica mais como a gente se comunicava 5 anos atrás. Jornal não tem mais a mesma importância, jornal escrito, revista não tem mais a mesma importância. A comunicação escrita é diferente, a comunicação falada tem um impacto maior, né? E daqui a 2, 3 anos a gente não sabe como a comunicação vai evoluir. Então eu acho que esse provimento vai sofrer alterações sempre, constantes. Tem muito trabalho pela frente. Tem muito trabalho pela frente. Não vai faltar. Um exercício interessante que eu penso é de olhar as restrições da atuação na comunicação do advogado no sentido contrário, do que é possível. Você mesmo deu exemplo de que com jogo de cintura, com habilidade de comunicação, é possível o advogado se posicionar e para fazer o que também é função do advogado, de informar a sociedade. Então, nesse sentido de ter paridade de armas também, como o ativo do conhecimento
do conhecimento em comunicação, do treinamento, de repente, no media training ou em estudo, de ter um profissional de comunicação próximo ali alinhando, de como uma coisa que pode ser acessível a mais advogados, num cenário de paridade de armas, se torna muito mais valorizado do que esse investimento agressivo e não orgânico. Eu acho que é um ponto importante. Talvez investir no conhecimento é mais importante que investir em tecnologia, né? E quando eu falo em investir em conhecimento, primeiro o conhecimento que te dá autoridade. Ou seja, você vai ser de que área? Então, seja o melhor naquela área. E tem que ser aprofundado. Não dá para ser uma coisa chat GPT, né? Deixa eu pegar umas informações correndo aqui para ver se vai funcionar. Isso funciona uma vez, na segunda pode dar problema, né? Segundo, é investir conhecimento de como se posicionar, de que maneira vai se posicionar. Então, desde a comunicação escrita, falada, verbal, ninguém nasce sabendo da entrevista, ninguém nasce sabendo da palestra, ninguém nasce sabendo da aula. As pessoas vão desenvolvendo essa habilidade, muitas vezes com cursos, né? Então, isso é importante. A entrevista é uma coisa difícil, não é simples. E tem que ter alguns cuidados, por isso que o media training funciona muito bem nisso, né? Tem que ter alguns cuidados, tem que saber o que falar, o que não falar, muitas vezes tem que ter uma assessoria que possa te conduzir de forma, olha, cuidado que esse tema é um pouco mais delicado, né? Cuidado com esse canal, essa mídia aqui ela é um pouco mais sensacionalista, né? Então, se você falar de tal forma, ela pode usar uma parte da sua fala para provocar um constrangimento. E, às vezes você aprende sozinho isso, às vezes você tem um treinamento. Então, se tiver um treinamento, tanto quanto melhor. E também, quando você investe no conhecimento, a tecnologia passa a ser um acessório. E aí, lógico, você precisa entender como você vai impulsionar suas redes sociais, não é sair colocando dinheiro de qualquer maneira. Hoje, e você é um expert nisso, você sabe, hoje a forma mais rápida de gastar dinheiro é colocando em mídia social. Se você não souber como fazer, para quem você vai direcionar aquele conteúdo, as pessoas, qual a segmentação, que pessoas vão ver, qual tipo de mídia, qual valor investir, enquanto você começa investindo, se você começa muito alto, fica maior o teu passe. Então, tudo isso são maneiras. Se a gente está falando, por exemplo, de Google, você entra em leilão para algumas palavras, para algumas expressões. A gente está falando de um dinheiro que vai ali fácil, né? Então, para investir esse dinheiro também, você também precisa ter um treinamento ou contratar alguém que saiba fazer, que possa te assessorar nisso, para que você tenha uma estratégia global. E aí é desenhar uma estratégia mesmo, coisa que o advogado não aprende na graduação. A gente não aprende a fazer gestão financeira, a gente não aprende a fazer gestão estratégica, a gente não aprende a fazer gestão de pessoas. Tudo isso é muito difícil para nós. Por isso que são habilidades fundamentais que o advogado desenvolva ao longo da carreira e são coisas que a gente não aprendeu e que vão ser fundamentais para que a gente possa ter sucesso. Então, eu concordo contigo. Precisa desenvolver essa parte técnica e depois desenvolver a parte de ferramenta. Mas essa questão do currículo que você falou, o advogado não aprende, não tem isso na formação do advogado, pelo menos, né, o que a gente vê. Também passa por essa tradição, né, e dessa resistência do direito em se ver falando com o público e se vendendo, por que não? De uma forma ética, responsável, né? Eu estou vendendo um serviço, etc. Uhum. Mas isso passa, eu acho que mudar os currículos das faculdades também passa por essa visão, né? De entender o direito como uma profissão, assim como a medicina e tantas outras, que, ok, você tem que ter limites, porque você lida com vidas, e eu acho que o advogado tem uma correlação muito interessante, né? Medicina e direito, porque você também está lidando com a vida das pessoas. Você não está operando, fazendo uma cirurgia, mas você pode destruir a vida de uma empresa, né, de uma família, então, ou salvar, né? Então, eu acho que tem muita correlação, mas eu acho que essa visão da formação do advogado, ele está pronto para se administrar, para administrar o escritório, para pensar nesse posicionamento dele. Não que a faculdade vai dar todas as respostas, mas não tem muito isso hoje presente nos cursos de direito, eu estou enganada? Não, você não está enganada, não. E é um grande desafio isso, né? O curso de direito tem 5 anos. E tem muitos conteúdos jurídicos para aprender, né? Então, não cabe em 5 anos nem os conteúdos jurídicos.
E aí isso impede, muitas vezes, que algumas faculdades consigam dar aquilo que a gente chama de soft skills no processo de formação para esse bacharel, né? Mas também daí vem a ideia de que quem escolheu o direito escolheu uma profissão de eterna formação. Vai ter que estar estudando o tempo todo, vai ter que continuar a se preparar, vai ter que buscar habilidades diferentes, vai ter que reconhecer que não é bom em algumas coisas. O nome disso é humildade. Falar assim, não sou bom em gestão financeira e preciso ser, vou estudar, né? Por exemplo, marketing. Quando eu comecei a falar de marketing jurídico, eu entendi um pouco do que falava o Estatuto da Advocacia. Eu entendia, porque eu estudo ética há muitos anos, sou professor de ética, escrevi livro nessa área. Mas eu não entendia, por exemplo, como funcionava o marketing. Como funciona para eu fazer um AdWords no Google? Como funciona para fazer um AdWords no TikTok? Como funciona para fazer um AdWords no Meta? Eu precisei mergulhar nisso. Eu precisei entender isso, fazer curso disso para falar o seguinte, então aqui eu direciono para cá, aqui eu direciono para cá. Aqui eu não vou ter controle, porque o controle está na mão de quem faz a publicidade, né? Porque a gente está falando de um algoritmo que muda de uma hora para outra, questão de quinzenas muda o algoritmo, né? Então aqui eu não tenho controle, mas aqui eu sei o que eu consigo fazer, aqui eu sei o que eu não consigo, até para poder entender como funciona, aplicar na prática. E muitas vezes hoje, como julgador de processo disciplinar no Conselho Federal, eu integro a segunda Câmara que julga o processo, para entender como funciona aquilo na hora de julgar o processo de um advogado. Eu preciso saber se de fato ele fez aquilo, se ele foi buscar, se ele captou, ou se ele não captou. Ou se ele simplesmente fez uma postagem orgânica e aquela postagem não tinha um impulsionamento. É permitido fazer um impulsionamento, né? E aí uma outra expressão ruim do provimento 205 é fala sem uso excessivo de recursos. O que é uso excessivo de recursos, né? A gente tem que rever isso. Um escritório que fatura 30 milhões por ano pode gastar o quê? 2, 3, 4, 5 milhões por ano? É bastante coisa. Um advogado que não fatura 1 milhão por ano pode gastar o quê? Então, uso excessivo de recursos não tem parâmetro. Mas para saber como funciona, eu precisei mergulhar. Então, o que a gente tem que entender, algumas habilidades você não vai conseguir desenvolver na faculdade, e tá tudo bem, porque não cabe tudo ali, e você vai ter que desenvolver fora da faculdade. Ou seja, você vai ter o 6º ano de formação, o 7º ano de formação, o 10º ano de formação. Eu tô com 24 anos e tô aprendendo coisas novas a todo tempo, né? Cada época você vai mergulhando num assunto diferente, né? Sim, é isso, é verdade. Qual que é a área hoje, quer dizer, qual que é o tema que gera mais polêmica nas discussões da comissão que está revendo o provimento? A gente tem 3 coisas que são bem polêmicas. Ostentação é uma delas, né? Divulgação de resultados é outra. Está muito relacionado com o que a gente falou sobre divulgar casos concretos. Então, divulgação de resultado é um tema que ainda tem uma discussão. E captação de clientela, que envolve muita coisa. Envolve, inclusive, startups que estão sendo criadas para captar clientes e passar para os advogados os leads. Então, são empresas de tecnologia que são criadas para captar leads, clientes, né? E ao invés do advogado sair buscando, eu vou lá e te vendo esses leads. Tenho aqui 10 mil nomes, 10 mil pessoas que precisam de um benefício do INSS. Tá aqui, te vendo, portanto. Aí você vai lá, compra aquele pacote, e essas pessoas estão fazendo captação de clientela, só que se essas pessoas estão fazendo captação de clientela, mas não são advogados, a OAB não pode puni-las eticamente. Porque a OAB só pode disciplinarmente punir quem é advogado ou estagiário, né? Mas, se elas estão captando clientes, elas podem estar exercendo uma atividade que é típica da advocacia. Então, a OAB pode encaminhar isso ao judiciário, e tem feito isso. Tem ajuizado diversas ações civis públicas e processado empresas, sócios dessas empresas, com multas. Recentemente, em São Paulo, uma ação civil pública foi ajuizada, o juiz deu liminar, foram até o escritório daquela startup, pegaram todos os computadores, descobriram o que a startup fazia, para quem ela repassava os dados. A partir dali, a OAB vai punir os advogados, e aquela startup já está respondendo a essa ação civil pública e com multa de R$500 mil por danos morais. Ou seja, estamos diante de um problema que está acontecendo o tempo todo. A captação de clientela não é mais como era no passado, na porta do fórum, distribuindo cartão. De fato. Ela é hoje digital, é alguém que está... Porque é possível, pelas mídias digitais, saber quem se interessou por um tema.
saber quem pesquisou aquele tema. E se é possível, a mídia digital me entrega quem é aquela pessoa. Basta a gente fazer uma pesquisa simples de uma viagem. Quer viajar para onde? Sei lá, para Aruba? Digita lá, para você ver o que vai acontecer. Suas redes sociais vão ficar entulhadas de informações sobre Aruba, trazendo isso para você de forma sistêmica. E aí você vai olhar e falar, nossa, mas que coisa engraçada, né? Parece que o destino quer me levar para Aruba. Não é o destino, é a tecnologia mesmo. Você que pesquisou e agora você vai ser bombardeado por aquilo, né? Que interessante. Muito bom. Agora, no nosso quadro final, a gente traz algumas perguntas rápidas para conhecer um pouco mais sobre você e também da sua trajetória. Um conselho para quem está começando na advocacia, além do que você já trouxe deu aqui, vários né? aqui. Mais um bônus. Se eu pudesse dar um conselho, eu diria o seguinte: é uma construção diária. E a constância é mais importante que a intensidade. Você vai ter que fazer um tijolinho por dia para construir o seu próprio prédio, a sua própria estrutura. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez, porque talvez não funcione. É uma construção diária e eu posso garantir, a maioria das vezes, as pessoas que trabalham de forma correta e com ética têm sucesso. Dentro dessa construção, um momento que te trouxe grande aprendizado, ou seja, um tijolinho dessa construção que te trouxe um grande aprendizado. Você sabe que eu guardo muito positivamente os nãos que eu tive? Por quê? Porque, ao contrário de achar que aquelas pessoas que estavam me dando não estavam me impedindo de crescer, eu buscava nesses nãos a seguinte pergunta: por que essa pessoa não quer que eu faça? Será que eu não estou preparado para isso? Será que não é meu momento? O que eu preciso voltar e aprender? Então, grandes nãos que eu tive na minha vida foram muito importantes para me impulsionar. Então, eu tive vários. Tive quando quis começar a dar aula, quando tive dificuldades para me estabelecer como advogado, quando eu fui executivo de grandes grupos educacionais e lá enfrentei questões corporativas muito sérias. E eu falava, mas por que eu estou passando por isso? E depois de enfrentar questões corporativas sérias, há 7 anos sou um dos sócios do meu curso educacional, né? Que é uma EduTech, uma empresa de tecnologia educacional, que prepara candidatos para o exame de ordem, concurso público, pós-graduação, atua nessa área de preparação na advocacia, jovens advogados. Tudo aquilo que eu aprendi lá atrás, que me incomodava muito, sobretudo as questões financeiras, eu usei muito na minha empresa, né? Em momentos difíceis. Então, na pandemia, eu precisei aplicar conceitos que eu tinha aprendido lá atrás e eu ia embora na minha casa falando, por que eu estou aprendendo isso? Por que eu tenho que fazer uma tabela para fazer corte de gastos? Não é isso. E eu sentava naquele momento e falei, caramba, agora eu entendi porque eu estou aprendendo isso, porque eu aprendi há 15 anos atrás. Então, nãos, para mim, são muito importantes. Eles sempre têm alguma coisa a dizer. Um livro, filme, série, qualquer peça desse sentido que te impactou profissionalmente. Tem vários, né? Tem vários. São fases diferentes. Eu tenho uma mania esquisita de ler livros, 2 ou 3 livros ao mesmo tempo, assim, né? E com coisas absolutamente diferentes. Então, às vezes é um livro jurídico, com um livro sobre psicologia. Eu tenho lido muito sobre neurociência aplicada à educação, sobre todas as questões relacionadas à neurodisfunção, como aprende alguém que tem TDAH, essas coisas todas. Então, Mentes Inquietas é um livro que eu li mais de uma vez, que me provoca muito, né? Porque essas pessoas no passado eram tidas como pessoas que não estavam preparadas para aprender. E hoje a gente percebe que, na verdade, são os professores que não estão preparados para ensinar para essas pessoas, né? E aí leio sobre temas também que não tem muita... gosto de vez em quando de assistir série que não tem nada a ver, aquelas séries que são um relaxamento mental, sabe? Então, tem muitos livros aqui. Se tem um aqui que eu tô lendo agora que é interessante. Uma causa que te mobiliza pessoalmente. O fortalecimento da advocacia, né? Eu sinto que, às vezes, a advocacia tem sido enfraquecida pelos próprios advogados, muitas vezes. Em alguns momentos, pela dinâmica com que a política de ordem caminha os assuntos, e outros momentos pelo Poder Judiciário, né? O advogado tem sempre um desafio muito grande de ter que se posicionar o tempo todo. Então, essa é uma causa que me mobiliza muito. É quase que uma responsabilidade. A gente tem ao longo desses 20 anos dando aula, Márcio, a gente tem pelo menos 570 mil advogados inscritos no país. A gente tem 1.300.000.
570 mil passaram por nós em um desses projetos que a gente teve. Quer dizer, é muita gente, né? Muito significativo. E quando você passa por alguém que estudou com você, que aí para conversar com você e fala, eu desisti da advocacia, aquilo parece que tira um pedaço do meu coração. Fala, mas por quê? O que aconteceu? Porque não deu certo, porque eu não consegui, porque é só para quem tem família advogado, é só para quem tem sobrenome importante. Eu falo, não é assim que funciona. Eu não venho de família de advogados, né? Meu sobrenome não é um sobrenome da advocacia. Não é verdade isso. Então, toda vez que eu vejo que alguém está próximo de desistir ou que desistiu, eu tento olhar e falo, calma, vê se isso está no teu propósito. Vê se você quer ser advogado mesmo. Se você quiser, volta, né? Dá tempo de recuperar. Embora a gente tenha um número grande de advogados no país, a gente tem uma deficiência de bons profissionais. Então, você tem que se posicionar da melhor maneira e mais ouvir do que falar, porque a advocacia é uma atividade de quem está disposto a ouvir. Um projeto que você ainda quer realizar, que você esteja realizando, que queira pôr em prática. Está muito relacionado com isso que eu falei, né? Eu gosto muito da educação, sou uma pessoa que vem da educação, e aí eu queria muito que as pessoas pudessem estudar direito no ensino médio, né? Em outras graduações. O sujeito está fazendo graduação de psicologia, graduação em medicina, graduação... Eu queria que ela tivesse noções básicas de direito constitucional. Jornalismo, Muito importante. Noções básicas de direito constitucional, noções básicas de direito civil, noções básicas de direito do consumidor. Então, esse é um projeto que eu queria muito. Queria ver direito sendo ensinado na escola para que as pessoas possam ter noção do que é. Porque hoje, se você pergunta para alguém que termina o ensino médio ou alguém que está fazendo um curso de graduação e pergunta o que é poder legislativo, o que é poder executivo, o que é poder judiciário, a pessoa não sabe. Ela não sabe o que faz cada um, ela não sabe qual a função de cada um, ela não sabe diferenciar, ela não sabe... então, ela não conhece isso e esse desconhecimento é muito ruim, a gente acaba sendo manipulado por quem detém o poder, e aí o meu sonho está relacionado a isso, no processo de formação dessas pessoas. E uma mensagem final para quem ouviu a gente até aqui. Olha, quem teve paciência de nos ouvir até agora, já agradeço, né, a generosidade do tempo. A gente sabe que tempo é um bem muito valioso hoje em dia. Então, ainda que tenha sido na velocidade 2, né, pois lá o 2x para nos ouvir, não tem nenhum problema. Mas eu queria deixar a mensagem de que eu tenho muita esperança nas pessoas. Eu acho que as pessoas aqui vão mudar as coisas, pessoas bem intencionadas. Eu acredito muito que as pessoas bem intencionadas existem, que elas estão dispostas a fazer as coisas bem feitas. Eu acho que o direito é um instrumento fundamental para a nossa sociedade, e parabenizo o trabalho de vocês, que associam a comunicação, que é uma questão inerente do ser humano, ao direito, quer dizer, essa comunicação jurídica, que é uma coisa fundamental, que empodera as pessoas a conhecerem seus direitos, a conseguirem sentar numa sala de audiência ou numa mesa e discutirem os seus direitos, saberem não serem enganadas. Então, minha mensagem é de esperança, de dizer que vocês fazem um excelente trabalho e que a gente está à disposição para ajudar sempre. Que bom, muito bom. A gente te agradece pela pequena aula. A gente agradece o Márcio, o Sérgio, a equipe que está aí gravando com a gente. Esse é o podcast Sem Juízo, que é para discutir com juízo, mas também um pouquinho sem juízo, né? De forma descontraída, sendo ousado, né? Usando o jornalismo, que é a nossa formação, minha e do Márcio, como um tempero aí para essas perguntas. Mas esse foi o podcast, eu espero que vocês tenham gostado. Estreando com o Marco, nosso convidado, que eu acho que é um defensor da advocacia. Não tinha melhor nome para a gente trazer hoje, né? Eu agradeço, convido vocês todos a conhecer nosso site, m2comunicação.com.br, sigam nossas redes, né? E obrigada por nos escutar. Até a próxima.